Vamos lá, tu resolveu que vai viajar pelo deserto do Atacama com a tua esposa. Tá. Uma viagem super legal, né? E tu, para fazer essa viagem, o que vai te guiar? Um cronômetro ou uma bússola? Uma bússola. Por quê? Porque ela vai me apontar a direção. E por que não um cronômetro? O cronômetro não aponta a direção, só só gerencia o tempo. O que ele te pressiona? A cumprir um prazo. E eu não quero isso, cara. Eu quero curtir a viagem. A viagem não é chegar aí do ponto A ao ponto B. A viagem é o trajeto. Sim. Uma empresa que é guiada só por cronômetro, cara, é pressão o dia inteiro e ninguém curte. É um ambiente que fica tenso. Sim, estressante. Para todas as pessoas, inclusive para o cliente, né? Todo mundo. Agora, uma empresa que é guiada por bússola, eu sei que eu tenho que chegar lá. Mas a gente vai curtir essa jornada toda, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer aqui. Então, assim, não tem que estar no relógio me controlando se eu fiz ou não fiz no horário certo, sabe? Então, assim, gestão por propósito ou gestão sem meta é trocar o cronômetro pela bússola. Estamos começando mais um podcast entrevista, um podcast especial com convidados muito especiais. Sou Christian Schink, estrategista digital, e aqui do meu lado, meu irmão, Fábio Schink, co-host comigo desse programa. Como é que tá, Fábio? Mais um podcast sendo gravado aqui nessa cervejaria fantástica. A gente já vai chamar o brinde para explicar para vocês onde é que a gente tá. E sim, hoje é um podcast muito especial, com uma pessoa muito especial. Estive numa palestra dele esses dias e me surpreendeu com a quantidade de conteúdo que ele passou em cerca de 1h30, eu acho. Não deu nem isso de palestra ali aqui na ACI. E foi fantástico. E eu não perdi a oportunidade. Solon, vamos gravar um podcast que tem muito conteúdo pra gente conversar. Vamos chamar Solon, que é diretor executivo da Sicredi Pioneira desde 2011, faz um tempinho já, embaixador do Instituto Capitalismo Consciente Brasil, possui MBA em Gestão Empresarial e pós-MBA em Inteligência Empresarial e muitos outros cursos e certificações pelo Brasil afora. Seja muito bem-vindo, Solon. Obrigado, Christian. Obrigado, Fábio. É um prazer estar aqui com vocês para bater um papo. Solon Stapassola Stahl, isso, né? Isso mesmo, pronúncia corretíssima. Um nome alemão e um sobrenome... Italiano e alemão. Italiano e alemão, olha aí. Isso aí. Caramba. O nome Solon é de origem do quê? Solon, bom, primeiro que Solon tá errado, seria o certo Solon, né? Porque toda paroxítona terminada em ON é acentuada na primeira sílaba. Aí, ó. Né? Tá. Tipo o Fábio, né? Fábio deveria ser... Por que é Fábio, né? Acento, né? Solon deveria ser o certo. Solon, mas a minha mãe disse que é Solon, então tá decidido que é Solon, né? Tá tudo bem. Mas é um nome grego. Solon foi um orador grego. E meu irmão é Cícero, que foi um orador romano. Que demais, Mas cara, o mais engraçado disso tudo é que o pai e a mãe não faziam a mínima ideia disso. Foi uma pura coincidência que 2 oradores, um grego e um romano, são os nomes dos filhos deles, né? Eu não acredito, sério? Exatamente. Cara, olha os nomes, Solon e Cícero, muito legal. E é uma mistura, né? A gente pega aqui o grego, italiano e alemão. E o alemão. Vamos fazer o seguinte, vamos apresentar para vocês quem é esse cara que tá na mesa com a gente, só que, Solon, é o seguinte, para tu te apresentar pra gente hoje, a gente vai fazer uma brincadeirinha. Tu tem aí 5 pontos para tu escolher quaisquer da tua vida aí para te apresentar pra gente, sendo que um desses 5 tem que ser mentira. Então vamos dar um exemplo aí, Christian, dá um exemplo pra gente aí. Já fui campeão em 3º lugar num campeonato de crossfit misto com a minha esposa. Campeão em 3º lugar, então não foi campeão. Subi no pódio. Subi no pódio em 3º lugar. Então é isso, são tópicos rápidos da tua vida. E um desses tem que ser mentira e a gente vai adivinhar qual que é a mentira. Tá bom, então vamos lá então, vamos começar então. Bom, tô com 52 anos, né? Sou casado com a Luciana, que eu conheci no Sicredi. Eu até brinco sempre que o Sicredi me deu tudo que eu tenho, inclusive a minha família, né? E sou pai de 2 meninas, a Isabela, a Isa, que tem 13 anos, e a Joana, a Jojo, que a gente chama de Jojo lá em casa, que tem 7 anos, e que inclusive são muito diferentes uma da outra. Uma é morena, com cabelo super liso, a outra tem o cabelo crespo, um pouco mais claro, são muito diferentes, né? E trabalho no Sicredi há 23 anos já, 11 como diretor da cooperativa. Antes disso, eu já trabalhei por 13 anos em banco, né? Comecei aquela brincadeira, tu começou cedo? Sim, eu comecei cedo, eu comecei com 14 anos em gestão financeira, como estagiário na época no Banco do Brasil. Não sei se vocês lembram que antigamente o Banco do Brasil, vocês são muito novinhos, vocês não vão lembrar, mas o pai de vocês vai lembrar, que o Banco do Brasil tinha uns estagiários chamados, que vestiam uma roupa azul, um azul parecido com esse aqui, era muito feia a roupa, e eu fui um desses estagiários.
E depois eu saí do banco, entrei num outro banco chamado Banco Meridional e hoje estou no Sicredi, né? E moro hoje em Nova Petrópolis e por conta do meu trabalho, apesar de que eu tinha morado em Nova Petrópolis quando eu era criança. Uhum. O meu pai trabalhava com... Meu pai foi mestre de obras, trabalhava com obras a vida inteira, pedreiro, né? E ele foi um pouco nômade, assim, na vida dele. Então, eu morei em muitas cidades. Eu morei em Guarati. Eu nasci em Gramado, sou gramadense de nascimento, mas morei só até os 2 anos. Depois, meu pai resolveu aventurar e foi para Guaratinguetá, em São Paulo, né? No caminho lá para o Rio de Janeiro, na BR. E lá ele empreendeu numa coisa muito diferente. Ele botou um posto de gasolina e churrascaria na beira da BR. Uma coisa muito diferente do que ele fazia. Então, não deu certo, né? Depois de uns anos a gente voltou, e ele voltou para a profissão dele. Então, eu morei em São Leopoldo, alguns anos, como criança. Depois eu morei em Nova Petrópolis. Coincidências da vida, né? Morei em Nova Petrópolis dos meus 5 até os meus 10 anos. Depois o pai foi para Três Coroas, também com mestre de obras, Três Coroas no Vale do Paranhana, né? E ali, em Três Coroas, é que eu tive toda a minha juventude, onde eu criei meu grupo de amigos que até hoje eu tenho. Sabe aquela amizade de festa, de ir pra festa, de tomar cerveja? Sim. Toda essa foi lá em Três Coroas. E vocês iam no Rio? Sim. Nós desciam no eu Rio? Eu sou da geração pré-caiaque, porque a geração pré-caiaque descia o rio de boia de caminhão. Né? Nós não descia. Depois veio os caiaques, né? Eu não peguei os caiaques, né? Mas a gente descia muito de boia de caminhão o rio, né? E depois eu vim para Novo Hamburgo para do trabalho. Eu vim primeiro para Campo Bom, eu morei em Campo Bom também. Morei alguns anos em Campo Bom. Entre Campo Bom e Novo Hamburgo, Vale do Sino, eu morei 10 anos aqui. Então eu costumo me dizer que eu de nascimento eu sou gramadense, mas de coração eu sou três-coroense, porque é ali que eu criei todos os meus vínculos emocionais, né? Mas foi em Novo Hamburgo que profissionalmente eu me consolidei. Aqui que eu aprendi a trabalhar, né? Aqui que eu aprendi macetes, aqui que eu aprendi a perder no negócio, né? Porque era um mercado muito mais competitivo de onde eu vinha, né? E uma curiosidade é que eu sempre gostei muito de jogar futebol, sempre joguei muito futebol, né? Joguei em quantidade e alguma certa qualidade, né? Mas aos 20 anos, aos 21, eu rompi o meu ligamento. Eu tenho 2 parafusos no meu joelho, por causa de futebol, né? E eu sempre digo que foi uma bênção isso. Porque até os 20 anos, eu ainda tinha uma falsa ilusão que eu seria jogador de futebol. Sonho. Por conta disso, eu nem fazia faculdade. Achamos o lado bom de estender os ligamentos, romper os ligamentos do joelho. Uma lesão. Tem um lado bom nessa história. Tem um lado bom, sim, tem um lado bom nessa história. E, bom, sou colorado, já fui muito mais apaixonado por toda essa questão do futebol, até porque gostava de jogar. E quando a nossa turma de amigos lá em Três Coroas, nós tínhamos uma turma de muitos colorados, né? Lá em Três Coroas é meio dividido, essa região aqui tem muito mais gremista. E também naquela época tinha mais colorados. Na verdade, hoje tem nascido mais gremistas que colorados. E a gente eu assisti o vice-campeonato brasileiro do Inter em 88. Na verdade, o campeonato foi de 88 e teve a final em 89. Em fevereiro de 89 foi a final. E nós assistimos todos os jogos da campanha do Inter no Brasileirão no Beira-Rio. Caramba. Todos, inclusive a final que a gente perdeu pro Bahia do Dodô. Não sei se é muito novo para lembrar do Dodô, mas o Dodô era um baita jogador na época. E acho que é isso. Tem uma mentira aí? Tem uma só. Cara, falou 45 pontos. Uma mentira, Fábio. Uma mentira. Quando ele tava falando, teve uma ali que ele deu uma enfatizada que eu pensei, é essa a mentira. Eu acho que é do jogador de futebol. Tá no contexto do futebol, mas não tem a ver com jogar futebol. Você que não rompeu os ligamentos? Pois é. Eu ia falar isso aí. Tu ia dizer que ele não rompeu os ligamentos? Eu ia falar que ele não rompeu os ligamentos, que não fazia parte. Chutão, vai. Colorado. Ele colorado, ele é. Ele é colorado. Eu acho que ele não foi em todos os jogos ali de 89, tu falou, né? É. Acho que... Começou em 88 e foi até 89. Acho que tu não foi em todos os jogos. Não, acho não que fui em todos os jogos. É isso. Mas eu fui em muitos jogos. Ali?
Cara, eu devo... Na época o campeonato tinha 20 clubes. Então eram 19 mais 19. É que nem agora, 38 rodadas, né? E 19 em casa. Nós devemos ter ido a metade dos jogos. Mais, uns 10 jogos a gente foi, né? Eu não fui em todos. Mas fui na final, isso é verdade. Eu estive lá no Beira-Rio lotadaço. Naquela época era mais difícil, né? Porque eu achei que não era, porque naquela época era mais difícil ter em todos os jogos, né? Com certeza, cara. Tipo, hoje em dia, tinha que ter muita vontade. Era uma aventura ir ao Beira-Rio na época, né? Era uma aventura. Sem contar que lá a estrutura precária era muito complicado. Bom, essas idas e vindas moldou o Solon que ele é hoje. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas antes de contar as histórias, nós vamos fazer nossos brindes. A gente sempre gosta de fazer um brinde. Pelo menos um, que é, primeiramente, a nossa cervejaria sensacional aqui, Sarras Beer. Um brinde. Aqui em Novo Hamburgo. Pode com água? Tá? Pode com água, porque a água aqui da Sarras também, então tá tudo certo. Sarras. Porque nós temos um motorista consciente na mesa aqui que não pode estar provando com a gente dessa cerveja sensacional. Obrigado a Sarras, então. Tá bem demais. E nosso segundo brinde, vamos brindar de novo? Vamos brindar. Mais um brinde. Ao querido Tobias, nosso cara das câmeras e luzes. Obrigado, Tobias. Valeu, Tobias. Obrigado por deixar tudo prontinho pra gente, do jeito que vocês estão escutando aí hoje. Tudo coisa do Tobias. Obrigado. Mas vamos puxar a primeira? Vamos puxar pra gente começar a colocar o assunto na mesa aqui. A gente quer entender um pouquinho o que é cooperativismo. Opa. Já vamos começar com uma pergunta cabeluda, já, pra gente entender o que significa isso. O que a gente está falando aqui? Cooperativismo, antes de mais nada, é um movimento social. Antes de mais nada, né? Depois a gente entra no aspecto negócio, né? O cooperativismo sempre é um movimento que pessoas com necessidades comuns resolvem empreender coletivamente. Hoje se fala muito em empreendedorismo, os empreendedores... Vocês são empreendedores, né? Sim. O empreendedorismo e tudo mais. Mas existem várias formas de empreender. Uma delas, inclusive, é empreender coletivamente. Para sanar uma necessidade ou uma dor do coletivo. Uhum. Então, cooperativismo é isto. É quando ele conecta pessoas que têm necessidades comuns e resolvem criar uma empresa para satisfazer a necessidade deles mesmos, não para os outros. Essa é a diferença. Tá. Eu posso empreender e botar uma empresa porque eu quero ter clientes e vender para elas e ganhar dinheiro. Está tudo certo, é assim mesmo que funciona. A cooperativa, lá na sua essência, lá na filosofia do cooperativismo, a gente cria uma empresa para nós mesmos consumirmos os produtos. Então, o cooperativismo, ele elimina o intermediário. Exemplo, cooperativa de crédito, onde eu trabalho, Sicredi. Eu posso ter conta num banco. Eu trabalhei em banco, né? E o banco tem um dono. E o banqueiro intermedia. Ele intermedia o cliente que tem dinheiro sobrando e quer aplicar com o cliente que precisa de dinheiro e que precisa de empréstimo. Ele faz a intermediação. Por conta da intermediação, ele ganha uma coisa chamada spread bancário. E ganha outras coisas também. Mas, basicamente, no negócio bancário, ele ganha spread. Porque ele faz a intermediação entre o superavitário, que tem dinheiro sobrando, e o deficitário, que tem dinheiro faltando. Fantástico. Certo. Cooperativa elimina a figura do banqueiro, o intermediário. E diz o seguinte, cara, vamos botar na mesma mesa o aplicador e o tomador, o superavitário e o deficitário. E eles mesmos vão se regular entre eles. Eles se regulam para isso. Para isso se cria uma empresa, uma cooperativa, porque a gente não poderia operar direto, porque direto é a agiotagem. Certo. Direto não funciona. Eu costumo dizer que hoje está muito em vogue, e que bom que seja assim, né? Negócios de plataforma. O cooperativismo é um negócio de plataforma. Porque ele, numa plataforma chamada cooperativa, ele conecta tomadores e aplicadores, conecta usuários do dinheiro. Certo. É uma plataforma, as cooperativas, né? E o movimento já tem mais de 160 anos. Como movimento oficializado, né? Ele foi criado nos anos de 1850 na Inglaterra. E olha só como é por necessidade que a cooperativa surge, né? Ele foi criado por 28 tecelões que foram demitidos dos seus empregos. E por que eles foram demitidos? Porque um pouquinho de história aqui, né? O que aconteceu na história da humanidade na década de 1850? A Revolução Industrial, representada pela máquina a vapor. Uhum. Surge a máquina a vapor e elimina os empregos daqueles tecelões lá em Rochdale, em Manchester, na Inglaterra. E esses caras são demitidos. Depois que eles são demitidos, vamos só lembrar como é que era o contexto daquela época, né? Naquela época, famílias numerosas,
só homem trabalhava, era só o salário dele, o salário era baixo, não tinha nenhum benefício social, então não tinha 13º, férias, fundo de garantia, Bolsa Família, nada disso tinha. O cidadão recebia o salário dele semanalmente, numa semana de 6 dias de trabalho. Ele trabalhava de segunda a sábado, só não trabalhava domingo, porque domingo era dia santo, que estava na Bíblia, né? Senão ia trabalhar. Se não trabalhava também. Sim. Então, todo sábado ele recebia o salário dele em dinheiro, que era pouco. E aquele pouco salário com uma família numerosa, na verdade, servia basicamente para comer. É daí que veio a expressão salário de fome. Porque era só para matar fome, não sobrava para mais nada, né? Então, imagina o cidadão é demitido, chega em casa, olha para aquele monte de piazada em casa, e agora? Faz o quê? O que eu vou fazer? E isso aconteceu com bastante gente na época, lá naquela região. E eles descobrem uma coisa que hoje é óbvio, né? Eu sempre gosto de dizer que o que é óbvio agora, porque em algum momento não foi. Hoje é óbvio dizer o seguinte... A inspiração que eles tiveram hoje é óbvia. Eles pensaram o seguinte: cara, se eu for no mercado comprar batata, que na época era alimentação na Inglaterra, a base, batata e peixe, né? Batata e peixe. Até hoje, né? É batata e peixe. Mas na época era só batata e peixe mesmo. Se ele fosse no mercado comprar batata com o pouco dinheiro que ele tinha, ele compraria, vamos imaginar aqui, 5 quilos de batata. Eles descobriram o óbvio, que eles, se eles juntassem os poucos dinheiros de cada um, virava um monte de dinheiro, virava um dinheirão. E com aquele dinheirão, eles poderiam comprar muito mais quilos de batata por pessoa do que comprar isoladamente, porque é a lei da oferta e da procura, né? Claro. Uma coisa é eu comprar 5 quilos de batata, outra coisa é eu comprar 50 quilos de batata, eu consigo um preço melhor. Sobre o óbvio, né? Hoje em dia... Hoje é óbvio. E aí, teve 2, 3 caras lá, um pouco mais, né, com espírito um pouco mais de liderança, que disseram para os caras: gente, vamos juntar o nosso dinheiro num único dinheiro, dá para nós aqui o dinheiro, 2, 3, sério, deem para nós o dinheiro, que nós vamos lá no mercado barganhar e vamos comprar mais batata, para que dure um pouco mais até a gente se recolocar no mercado, né? Até arrumar outro emprego para a gente. E olhem só um componente importante que aparece até hoje nas cooperativas, lá na fundação da primeira cooperativa da história: confiança, né? Que imagina que tu é pai de família, Fábio, tá com um pouquinho de pila no bolso, que é para teus filhos comer mais uma semana, e eu chego e digo: me dá teu dinheiro para cá que eu vou comprar mais comida para nós. Cara, tu entrega o dinheiro? Sim. Olha como tem uma coisa... o elemento confiança sempre foi muito presente em cooperativas. Por isso que, inclusive, a gente diz que cooperativas de crédito não são depósitos de dinheiro, são depósitos de confiança. Tem que confiar muito numa cooperativa. Porque senão, por que eu vou depositar no Sicredi se eu posso depositar no grande Itaú, no grande Banco do Brasil? Tem que ter muita confiança nesse negócio, Com né? essa história e essa definição de cooperativismo, a gente já começa a entender que faz muito sentido a gente trabalhar com cooperativas hoje, né? Claro, a gente não está aqui para fazer propaganda do cooperativismo, né? De todas essas cooperativas que a gente tem hoje no Brasil afora, mas faz muito sentido, né? Quando a gente começa, e ainda mais olhando para trás, né? Pô, as pessoas se juntaram em torno de um benefício comum e vão pensar em se ajudar, não vão pensar em ficar mais rico ou sei lá o quê. Perfeito. Né? Vamos se ajudar, vamos resolver esse problema que a gente tem e ver como é que a gente pode resolver. E naquela época foi dessa forma, e hoje em dia a gente... Aí, claro, deve ter vindo se adaptando com o tempo, né? Claro, e hoje em dia a gente fala sobre cooperativa de crédito, né? Daí surge, né? Essa foi a primeira cooperativa, que hoje é chamada de cooperativa de consumo. Existem no Brasil hoje várias cooperativas de consumo, né? E elas foram evoluindo. Depois, na década de 1870, na Alemanha, surge a primeira cooperativa de crédito. E ela surge num contexto de fome, de novo. Olhem a origem das cooperativas. A gente nunca pode esquecer isso quando trabalha numa cooperativa, né? Foi num contexto de fome, porque naquela época, no sul da Alemanha, sul e oeste da Alemanha, tinha muita fome, muita guerra, tanto que a origem da migração da Alemanha para o Brasil. Os alemães, que nós somos hoje descendentes alemães, fugiram da Alemanha para fugir da fome. E nesse contexto, um cidadão lá criou a primeira cooperativa de crédito alemã. O sobrenome dele era Raiffeisen. Ele criou a primeira cooperativa de crédito alemã, que depois se espalhou pelo mundo inteiro e hoje está aqui no Brasil também, né? Então, o que é importante trazer do elemento assim do que é o cooperativismo? Ele tem que atender necessidades comuns e ele tem que ter vantagem econômica. O que é vantagem econômica? Eu só resolvi criar uma cooperativa para comprar batata porque eu consegui comprar mais barato do que no mercado. Porque se eu não continuar pagando o mesmo preço, eu ia comprar no mercado. Por que eu ia criar uma cooperativa? Sim. Então, as cooperativas precisam primar por ter vantagem econômica. Então, por isso que, por exemplo, o Sicredi, ele procura, ele não pode garantir, porque nesse mundo dinâmico e concorrencial que a gente vive hoje de banco, não tem como garantir, mas ele tem como premissa sempre procurar ter o menor preço.
Nem sempre vai conseguir, porque nem todos os produtos são diretos produtos do Sicredi. Por exemplo, os seguros que o Sicredi vende não são do Sicredi, são de seguradoras que são donas do produto, então a gente não consegue ter um poder muito grande sobre definir essas coisas, né? Mas essas questões de atender necessidades e ter vantagens econômicas estão lá no nascedouro das cooperativas, né? E aí eu estou pensando também nas associações, né? Qual que é a diferença? Opa, por exemplo, a gente pergunta. pensa que um caso assim de farmácias associadas me vem na cabeça e tantos outros que a gente tem assim que também é Boa um conglomerado pergunta. de empresas que se junta para ter uma vantagem econômica, comprar em quantidade e tal. Perfeito. Tem diferença? Tem. Vamos diferenciar cooperativa de associação e de redes de cooperação. Cooperativa, a gente cria um produto e pode vender o produto. Por isso que cooperativas são empresas que têm que faturar. Mesmo que na lei do cooperativismo fala que cooperativas não visam lucro, não tem como objetivo lucro, elas têm que ter ganhos econômicos. Porque só do lucro que ela consegue reinvestir e crescer. O Sicredi não chegou se ela não estivesse tendo lucro todos esses anos, né? Isso é uma coisa, cooperativa. A associação, como por exemplo a associação ACI de Novo Hamburgo, Associação Comercial Industrial. Sim. Uma associação tem o papel de fazer representação dos sócios. Eles representam uma categoria, representam um grupo de pessoas. Isso é uma associação, né? E redes de cooperação, que tu falou, por exemplo, farmácias associadas, a Unisuper, redes de supermercados que tem hoje, são redes de cooperação. Redes de cooperação é o seguinte, a gente só se junta para explorar alguma atividade da nossa cadeia de negócios. Como, por exemplo, redes de supermercado, eles resolveram se unir para fazer compras coletivas. Então, em vez de comprar lá da Coca-Cola a minha carreta de Coca-Cola, nós vamos se juntar e comprar 10 carretas de Coca-Cola. A vantagem econômica é gigantesca, eles barganham um preço muito grande com a Coca-Cola. Mas é uma rede de cooperação. Ela termina ali naquele processo. Numa associação, de novo, não se explora produto, não se tem lucro, por isso que a associação não pode lucrar, por isso que a associação não emite nota fiscal, porque ela só tem o papel de representar. Cooperativa pode ter resultado financeiro, porque ela negocia, faz negócios. Vamos pegar, por exemplo, Cooperativa Santa Clara. Quem gosta de leite, quem gosta de queijo, come queijo Santa Clara. Eles emitem nota fiscal, eles têm um produto para vender. Eles têm que fazer marketing, é uma empresa como qualquer outra. Isso é importante sempre falar, Cristian e Fábio. Cooperativas não são ONGs. Cooperativas não são entidades sem fins, em que pese que elas não têm objetivo de ter lucro, elas são uma empresa. E é uma pena que nas faculdades, quando a gente estuda na faculdade, os tipos societários, principalmente na administração e nas ciências contábeis, em economia também se estuda isso, se estuda muito sobre uma limitada, sobre uma MEI e muito sobre sociedade anônima. Mas não se fala que cooperativa é um tipo de empresa. Então, cooperativa é empresa e ela tem que ter resultado, né? É importante essas diferenças. Porque eu logo começou a comentar, eu lembrei da associação, assim, né? Pô, quando as pessoas se juntam também. E aí me lembrou outra coisa, que hoje a gente vive também um fenômeno, principalmente por causa da internet, que potencializou isso, que é do crowdfunding. Boa. Né? Que é outro que também tem esse objetivo, assim, de tu juntar pessoas para financiar algo bem, normalmente, comum. Mas ainda que crowdfunding normalmente vai financiar alguém, né? Muito no lado da cultura também, assim, o financiamento de um artista e tal, as pessoas vão se juntar para apoiar, é mais no sentido de apoio. Isso, assim, né? Cristian. O crowdfunding ele tem um objetivo muito específico de financiar algo específico, que começa e termina. Juntamos o dinheiro, acabou aquele crowdfunding, né? E que é sensacional, por sinal, eu acho sensacional a ideia do crowdfunding. Mas olha só, as cooperativas de crédito têm todos os elementos de um crowdfunding. Porque eles juntam pessoas que financiam um empreendedor, por exemplo. Então, os elementos são muito parecidos em um crowdfunding. Eu costumo dizer sempre que o Sicredi é o primeiro crowdfunding do mundo. Porque a gente também... Porque também eram associados que tinham dinheiro. Olha só a história da Pioneira, quando ela foi fundada em 1902, cara. Tem uma história... 1902, meu. 1902. Um ano antes do Grêmio. Isso aí. Tá. É mais velho que o Grêmio. Mais velho que o Grêmio. O Cristian não sabe o goleiro do Grêmio hoje, mas ele sabe que foi fundado em 1913. Tá bom. Né? Mas olha só que história que legal da fundação da cooperativa, que tem uma história muito legal. A cooperativa foi fundada em 1902 lá em Nova Petrópolis. Então, existe uma não é uma lenda, mas existe uma crença que ela foi fundada só por colonos alemães. Vamos para as verdades. Primeiro, sim,
todos os sobrenomes eram alemães. Inclusive tinha 2 Stahl, meu sobrenome. Nada a ver, não é da minha família, nunca conheci. Tava ali já. Não sei. Stilson, Coincidências da vida, né? Tem 2 Stahl que assinaram a ata. Tem 19 associados que assinam a ata de fundação. Porém, na reunião devia ter uns 200. Só que precisava ter arrumado, tem que ter 20 caras que assinam. Veio lá e assinaram. Então, assim, primeiro que não são só aqueles que fundaram, né? Então, o primeiro é desmistificar a lenda que foram 20 fundadores. 20 assinaram a ata de fundação. Na reunião devia ter um monte de gente assinando. Sim, todos tinham sobrenome de alemão. Todos que assinaram tinham sobrenome de alemão, né? Mas nem todos eram colonos. Porque vamos sempre lembrar, a gente foi educado de que é um colono? Aquele cara que é do interior. Parece que é isso, né? Que trabalha na agricultura, um colono. Mas não. Que planta batata. Que plantador de batata e comedor de batata. Mas olha só, gente, a palavra colono, ela vem de colonização. Os alemães e italianos que vieram para cá eram chamados de colonos porque eles vieram colonizar o sul do Brasil. Certo. É daí que vem a palavra colono. Isso quer dizer que nem todo colono era um agricultor. Uhum. Então, entre os colonos que vieram, inclusive entre os fundadores da cooperativa, tinha até médico. Tinha professor, tinha tudo que era profissão, inclusive agricultor. Tinha cervejeiro. Inclusive, a cooperativa foi fundada numa cervejaria. Estamos aqui na cervejaria, né? A cooperativa foi fundada, a reunião de fundação da cooperativa foi... A gente começa a entender por que deu certo, né? Olha só, tem um monte de pontinhos aí. E olha só, a fundação foi numa cervejaria e a primeira assembleia da cooperativa foi numa vinícola, né? Não tinha como dar errado. Dizem que não tem a fórmula mágica, né? Mas devagarinho a gente vai vendo que existe uma fórmula mágica aí. Tem uns pontos. Exatamente. A gente numa cervejaria aqui, ó, e tá dando certo, né? Tamo aí, ó. Esse aqui já é o 20º podcast sendo gravado. Tá dando certo, mas segue aí. Mas o vídeo que eu quero chegar, desmistificar um pouco a história, que eu acho que é coisa que a gente descobriu não faz muito tempo sobre isso. A cooperativa foi fundada em 1902, 28 de dezembro. De 1902. Então, eles fazem uma ata de fundação, e daí é o seguinte, naquela época, agora nós temos que registrar para ter um CNPJ. Na época não era CNPJ, tinha um outro nome, que era um código para poder operar. Sim. Na época, tinha que subir na mula, com o documento, chegar aqui até aqui no Rio Caí, atravessar para o outro lado e ir a Porto Alegre, no Rio dos Sinos, e lá em Porto Alegre, registrando comercial. Olhem só como era muito mais rápido tudo na época, porque em fevereiro veio o registro. 3 meses, nem isso. Imagina naquela época, tudo atravessando mato e atravessando o rio, veio rápido. Aí vem o registro oficial, pode operar. Como é que se ativa uma empresa? Tem que fazer um depósito, capital social. Sim. O primeiro depósito da cooperativa, e aí que vem uma coisa que eu acho poderosa na história, porque está lá na origem de uma cooperativa que ela tem como um dos seus princípios, que é o primeiro princípio, a adesão voluntária e livre. Ou seja, uma cooperativa tem que ser aberta para qualquer tipo de pessoa, ela não faz nenhum tipo de restrição. Por isso que, inclusive, a cooperativa tem neutralidade política e religiosa. Olha só que poderoso essa história. A cooperativa foi fundada por um padre, ele foi o líder. E mais de 19 pessoas assinaram a ata. Ele foi o líder que mobilizou tudo. Porque ele conheceu na Europa as cooperativas. Por isso que aqui ele chegou aqui e viu que aqui tinha... aqui tem ambiente para criar uma cooperativa, né? E... por necessidade, porque os colonos passavam muitas necessidades nessa época aqui, né? E isso a gente está pegando 40 anos depois de ter surgido o primeiro movimento. Mais ou menos isso. Tu falou 160 anos atrás, ali agora 120. Exato. O padre Theodor Helmstadt, que fundou a cooperativa aqui, ele é suíço, e na Suíça o pai dele era sócio de uma cooperativa, e ele acompanhava o pai dele nas reuniões da cooperativa. Ele entendeu, ele aprendeu desde pequenininho que era uma cooperativa, por isso que ele chegou aqui e resolveu implantar uma cooperativa. E aí vem o registro, eles têm que fazer o primeiro depósito. O primeiro depósito registrado na cooperativa foi da comunidade católica de Faria Lemos. Faria Lemos hoje se chama, a localidade de Faria Lemos hoje é chamada de Santa Lúcia do Piauí. Vocês conhecem Santa Lúcia do Piauí? Não. Interior de Caxias. E só tem italiano. Que é do outro lado do Rio Caí. Só tem italianos. Beleza, olha só. Foi fundada por um padre católico alemão, suíço até, né? Primeiro depósito foi feito pelos católicos italianos. Primeiro depósito da cooperativa. Pensa na confiança que tem que ter nesse troço, né?
Buscaram botar dinheiro da paróquia inteira, da igreja católica da época, lá na cooperativa dos alemães, do outro lado do rio. Porque naquela época atravessar o rio era uma lenda, né? Não é que nem hoje, até né? Até botar o dinheiro, essa expressão hoje é muito... Não é que é fácil de entender, né? Se tu parar a pensar, eu tô colocando dinheiro, o que eu tô fazendo com o meu dinheiro? Tipo assim, eu tenho um dinheiro e eu até tava lendo um livro esses dias e eu tava pensando assim, não, mas eu não tenho dinheiro, é um número que tá em um lugar que agora só diz que tá em outro lugar. Naquela época eu imagino que os caras têm um saquinho, né? Uma bolsinha de dinheiro. Exato. Eu vou tirar daqui, debaixo do meu colchão e eu vou botar numa salinha que os caras dizem que é confiável. Largo lá e me entrega um recibo de papel que eu vou pra casa. Cara, pensa naquela época. Eu não sei se eu faria isso. Mas olha só, a história não para aí. A cooperativa começa a operar. O primeiro empréstimo vultuoso, porque daí ela começou com empréstimos pequenininhos, um pequeno produtor que precisava de um pouquinho aqui, um pouquinho ali, não sei o quê. Mas o primeiro empréstimo vultuoso que a cooperativa fez, ainda nos próximos meses, nos meses subsequentes ali, em fevereiro de 1903, foi para a construção da igreja evangélica em Nova Petrópolis. Olhem só a narrativa que se criou. Sim. Dinheiro de italianos católicos financiou a igreja dos protestantes alemães. Aquela igreja evangélica que tem no centro de Nova Petrópolis, se vocês pararem na frente dela e olharem lá em cima na torre, vai estar lá o ano de 1904. Porque ela começou a ser construída em 1903 e ela ficou pronta em 1904. Aquela igreja foi financiada pela cooperativa de crédito. Essa é a igreja de pedra bonita? Não, essa fica lá na linha Brasil. A evangélica fica na rua de trás da rua principal, na 7 de setembro. Na rua do Sicredi. Nos achamos, beleza. Exatamente. Então, olha só que coisa poderosa, né? De novo, o poder do coletivo. Cooperativas são empresas de propriedade coletiva a serviço do bem coletivo. Além da igreja evangélica que a cooperativa financiou, foi a cooperativa que foi responsável por trazer telefonia para a cidade, fundo perdido. Foi a cooperativa que financiou, financiou toda a comissão emancipadora de Nova Petrópolis. Nova Petrópolis se emancipou em 1958 e quem financiou tudo isso foi a cooperativa na época. Ou seja, a cooperativa sempre teve uma vida muito ativa na cidade de Nova Petrópolis, enquanto ela ficou só lá. Depois, claro, em 1992, se não me engano, ela abre a sua primeira filial fora da cidade de Nova Petrópolis, que foi em Santa Maria do Herval. E aí se espalhou, hoje está em 21 municípios, né? Como é que funciona esse lance do capital social? Porque, assim, para tu fazer parte de uma cooperativa, tu necessariamente precisa entrar no capital social, porque aí tu se torna um associado. Um sócio. Né? Tu se torna um sócio do negócio. Então, é uma coisa que é necessária que aconteça, né? Não tem outra forma a não ser a pessoa colocando... Não. Imagina, a gente está aqui na Sarras, né? Na cervejaria. Se eu quiser ficar sócio aqui da Sarras, a primeira coisa que vão dizer para mim, cara, tudo bem, mas você vai ter que botar uma grana aqui. Sim. Para entrar de sócio. A cooperativa é uma empresa de propriedade coletiva. Quem está lá dentro hoje como associado, como vocês também são, e eu sou, nós temos uma parte lá dentro. Então, se alguém quiser entrar hoje, tem que botar dinheiro. Isso se chama capital social. Que hoje é muito baixo o valor, hoje é R$20, porque a cooperativa, por duas coisas a cooperativa botou capital baixo. Primeiro, porque hoje a Pioneira tem uma situação patrimonial muito confortável. Então, assim, ela não precisa mais desse capital social para operar. Mas no passado, eu estou há 23 anos lá, no passado era muito importante o capital social, então os valores eram mais altos. E segundo, porque a cooperativa não quer que o capital social seja a barreira de entrada para um cidadão se associar. Sim. Então é para ser baratinho mesmo, para qualquer pessoa de qualquer classe social possa associar na cooperativa. Mas isso, o capital social, representa a minha cota parte como sócio. Mal comparando, mas eu sei que vocês têm um público bem legal que assiste, pense que o capital social é como se fosse ações de uma sociedade anônima. Tanto que a gente corrige ele, distribui resultado como se fossem dividendos, né? Remunera, jura capital, corrige o valor. Então, dá para ser encarado como se fosse um investimento, né? Então, nós temos associados que têm planos mensais de capital. Aplicam todo o mesmo valorzinho no capital social. Eu, inclusive, tenho isso. Tem mesmo? Tem. Isso. Agora o Solon rapidinho largou algumas palavrinhas na mesa aqui que daí já geraram aquela dúvida, né? Assim, como assim essa história aí de dividendos? Sabe que é a divisão de lucros, né? Mas como é que funciona isso? Por que já vou fazer uma pergunta mais capciosa, na verdade. Por que o Sicredi faz isso e por que outros bancos não fazem? O que está por trás disso? Não, os bancos também fazem. Mas aí vamos para os conceitos. Por isso que é ótima a tua pergunta, porque isso clareia bem a diferença de banco e cooperativa. Banco também distribui dividendos.
para quem tem ações do banco. A diferença é que eu não tenho, mas eu poderia, se eu quisesse ter ações do Bradesco, poderia, né? Poderia. Eu entro no home broker, compro. E não tenho conta no Bradesco. Aham. Mas o banco Bradesco, todo final do ano, distribui dividendos. Sim. E bons dividendos, alguns anos, inclusive, né? Sim. Distribui bem. Inclusive, o Bradesco fez uma baita uma distribuição no final desse ano aqui, né? A cooperativa, eu não posso comprar cotas da cooperativa como fins especulativos. Eu só posso comprar cota porque eu entrei de sócio. Sim. E aí, a nossa distribuição de resultados... São duas coisas. A cooperativa tem distribuição de resultado e juro capital. O juro capital, que é o dividendos, é onde eu corrijo o valor do capital. Que nesse ano agora a cooperativa corrigiu 100% da CDI. É como se eu ganhasse 100% da Selic, né? Uhum. Então, é um ótimo investimento, né? Paga 100% da Selic. Mais do que isso, só se for renda variável. Porque como renda fixa, não paga mais que 100% da CDI, né? Aliás, até se paga, mas são produtos um pouco mais sofisticados. Já a distribuição de resultado é outra coisa. É a minha parte como sócio de uma empresa. Vamos imaginar o seguinte, que os três aqui somos sócios de um negócio, nós três, né? Chega o final do ano, apuramos o resultado e vamos imaginar que deu 90 mil de lucro. E a gente vai dividir 30 mil para cada um, certo? Tá. Agora, tem uma parte do dinheiro que está lá no capital social, que é o nosso caixa. Esse a gente aplica no mercado financeiro e eu ganho juros sobre ele. É isto. Então, o juro capital é a minha remuneração sobre o meu capital social, para ele não ficar parado, para ele ficar se corrigindo, né? E é uma boa correção, 100% da Selic é uma boa correção. Outra coisa é a distribuição que eu ganho sempre em abril, maio, vai ocorrer agora. Acabou o processo assemblear, agora em maio a gente começa a distribuir nas contas associadas. A distribuição. E a distribuição tem a ver com a minha movimentação. Quanto eu ajudei a formar aquele lucro da cooperativa. O ano passado a Pioneira deu 157 milhões de resultado. Quanto eu ajudei com a minha movimentação? Porque quanto mais eu movimento, mais eu ajudo. Então, a gente sempre diz que a cooperativa faz uma distribuição equânime. Ela não pega o valor e divide em partes iguais, porque isso é comunismo. Nós não somos socialistas, né? Nós somos um negócio capitalista, mas a gente faz a divisão justa. Se o Christian colaborou mais com o resultado, na hora de distribuir o lucro, ele recebe mais do que eu, né? Então, essa é a distinção. Então, o banco também paga. Mas paga para qualquer acionista, mesmo que ele não movimente. E tudo aquilo que eu movimento no banco não me gera nenhum retorno. Na cooperativa gera retorno. É o novo e bom cashback. Eu ia pegar nesse conceito. Que o Sicredi faz há muitos anos de cashback, né? Porque hoje está na moda, né? Hoje se usa essa ideia do cashback para coisas que já aconteciam em vários outros negócios há muito tempo. Exato, né? exato. Que é justamente tu comprar e ter um retorno em cima daquilo, né? Uhum. E até, por exemplo, a questão de pontos, de milhas, é a mesma coisa, né? Justamente Cara, tu compra, acumula ponto, aquilo vale dinheiro. É cashback. Dentro. É cashback. É Vocês lembram quando vocês compravam picolé, eram gurizada, e volta e meia, num dos palitos vinha, vale outro picolé? É um cashback. Deram uma roupagem bonita. Sim. O Sicredi faz cashback há 120 anos. Mas agora tem... Que é dar um retorno em cima sobre a tua movimentação, sobre aquilo que tu deu de lucro para a empresa, ela te retorna um pedacinho, né? Isso ali tu tocou num ponto interessante que eu não tinha parado, né? Faz total sentido, mas eu não tinha parado para trabalhar, que é a questão de não poder estar na bolsa, né? Não. Não pode, né? Nós somos capital fechado, nós não somos uma SA, né? Não, o Sicredi não pode pegar e lançar na bolsa, porque justamente são as pessoas que fazem parte ali dentro, que estão ali, que são associados, elas têm o capital lá dentro e tal. E por isso que a gente diz que cooperativas têm capital variável e não fixo. O que acontece? Uma empresa que vai para a bolsa tem capital fixo. Ela determina lá, em assembleia, que ela vai ter, vamos imaginar aí, 1 bilhão de capital. E divide esse 1 bilhão em pedacinhos chamados ações. Sim. E cada cidadão vai lá e compra na bolsa um pedacinho dessas ações, desse 1 bilhão. Por isso que ele é fixo o valor, ele não pode variar. Porque senão eles não iam conseguir nunca saber quanto dinheiro está na rua. Porque todo mundo que compra é credor da empresa, né? Que tem as ações. No nosso caso, o capital é variável. Porque todo dia entra capital social novo, porque todo dia entra associados novos, ou entra um plano de capital que nem tu tem. E todo dia também acontece de uma ou outra pessoa sair da cooperativa e levar o seu capital social embora. Então, o capital na cooperativa é flutuante.
Ele se altera. Por isso que não tem como a gente... não só por isso, mas até por isso não teria como trabalhar com ações da cooperativa, né? Mas não trabalhamos com ações, primeiro, porque não somos sociedade anônima, né? Como cooperativa é capital fechado. A Pioneira, as cooperativas são empresas do direito privado, não somos empresas públicas. Apesar de que, pela exigência que nós temos de prestar contas para o associado, nós somos uma empresa de direito privado, mas com exposição pública. Entenderam a sutileza? Nós não somos uma empresa pública como é a Comusa aqui em Novo Hamburgo. Nós somos uma empresa privada, tem donos desse negócio, né? Mas, como a gente presta contas para a comunidade, presta contas para o associado todo ano nas assembleias, nós temos exposição pública. Por isso que nós temos sempre um cuidado muito grande com a imagem desse negócio, com a confiança que a gente tem que ter. Daí, por isso que eu retomo a necessidade da gente ter neutralidade política, neutralidade religiosa. Vocês não veem o Sicredi se posicionar, né? Nós não fizemos nenhum posicionamento de ser aberto quanto às questões étnicas, de opção sexual. Nós não fizemos nenhum tipo de restrição. O Sicredi está distribuído não só na região sul ou só na região sul? Não. Me corrija se eu estiver errado. Hoje ele está no Brasil inteiro. Brasil inteiro. Mas aqui, quem é daqui mais perto de nós, aqui nós estamos em Novo Hamburgo hoje, com certeza deve ter visto aquelas mochilinhas do Sicredi, aquela sacola verdinha do Sicredi, porque vocês se espalharam de uma maneira Exato. que... Aí eu estava pensando aqui agora, será que eu faço a pergunta relacionada a marketing? Ou será que isso é mais uma veia de... Bom, se a comunidade está... Eu preciso ajudar a comunidade, eu preciso ter algum cashback para a comunidade para que isso continue se desenvolvendo, né? Como é que é essa filosofia do Sicredi? Existe algum valor que é pré-estabelecido? E, ó, isso aqui precisa ser voltado para ações assim, assado? Sim, com certeza. Uma coisa são ações de marketing, outra coisa são ações de programas sociais e educacionais que a gente tem, né? Hoje se fala muito em ESG, né? Tá na moda ESG. Muito. Se cooperativa faz isso a vida toda. Uma cooperativa nasce ESG. Porque, olha só, cooperativas são empresas locais, antes de mais nada. Não existe cooperativa multinacional, já perceberam isso? Todas elas são locais. Elas atuam numa região específica de um estado, de um país, mas elas não são transnacionais. Sim. Não tem cooperativa com filiais espalhadas pelo mundo, né? A Pioneira, por exemplo, as cooperativas do Sicredi, inclusive, elas têm os municípios que elas atuam definidos em estatuto. Então, imagina, a Pioneira hoje tem 21 municípios da região toda aqui. A gente não pode assim, vamos abrir uma agência em Nova York para ganhar dinheiro. Nós não podemos. Pode. Não tem como fazer isso. Por isso nós temos uma vinculação muito local. Nós somos entidades locais, de proximidade com a comunidade, né? E aí, dentro disso, a gente tem programas de marketing. As sacolinhas, as eco bags que a gente tem, né? A gente espalhou. Claro que ela tem uma pegada de marketing e tem um orçamento de marketing para isso. Sim. Mas tem uma pegada sustentável, que é o S do ESG, né? De estimular que as pessoas não peguem sacolinhas plásticas. Tem essa questão. As nossas ações de marketing, via de regra, há exceções, sempre há exceções, né? Mas, via de regra, são ações de marketing que estão conectadas ao propósito da cooperativa. Nosso propósito é juntos construirmos comunidades melhores. Então, a gente costuma investir, fazer marketing em empresas ou eventos ou atividades que ajudem a entregar o nosso propósito. Então, que tenha uma pegada realmente de gerar impacto positivo nas comunidades, né? Outra coisa são programas sociais educacionais, que são, inclusive, estatutários, estão previstos em estatuto. Um deles é o FATS, está na lei. 5% do resultado da cooperativa, obrigatoriamente, as cooperativas, não é só o Sicredi, qualquer cooperativa, obrigatoriamente tem que investir de volta no associado na comunidade. Tem que devolver. Além de 5%, a Pioneira, por iniciativa própria, mas aprovado por associados em assembleia, nós temos mais 2 fundos, o Fundo Social e o Fundo Comunidades Melhores. O Fundo Comunidades Melhores é uma grana que a cooperativa separa lá para fazer apoios para as comunidades. Por exemplo, só no ano de 2020, que foi o ano da pandemia, a Pioneira doou mais de R$1 milhão. Mais de R$1 milhão. Não falamos isso para ninguém. Ninguém sabe. Eu tenho certeza que quem está nos ouvindo agora não sabia dessa informação. Em 2020, a Pioneira doou R$1 milhão para equipamentos médicos, hospitalares, por causa da pandemia, né? Foi R$1 milhão. Esse é o Fundo Comunidades Melhores, que é uma grana separada, aprovada pelos associados, que a cooperativa pode usar para ajudar pontualmente algum problema de impacto na comunidade como um todo, né? Outra coisa é o Fundo Social, que também é aprovado em assembleia
Que daí aí é uma grana que a cooperativa separa para financiar projetos ligados à educação e à cultura e ao esporte, não de competição, mas ao esporte inclusivo. Sabe aquela coisa do contraturno, que as crianças vão de manhã na escola e de tarde vão numa escolinha de futsal, numa escolinha de vôlei? Essas coisas aí o Fundo Social financia. Quando a gente considera todos esses fundos, social, Fundo Comunidades Melhores e outros investimentos na comunidade, só em 2012 a Pioneira investiu 13 milhões de reais em 21 municípios. 2022. Só em 2022. 13 milhões de reais em programas. É dinheiro que a cooperativa devolve para a comunidade. Além disso, a cooperativa devolve distribuição de resultado, juro ao capital e ainda tem preços menores. Sim. Eu acho que esse é um dos pontos que eu acho muito legal, né? Assim, que é justamente... Eu acho que, tudo bem, quando a gente entra e fica sabendo, né, do que esse crédito também pode entregar e cooperativas entregam pra gente, é interessante, né? A pessoa leva em consideração isso. Pô, eu posso ter um retorno em cima, me torno sócio do negócio e tal. Mas eu acho que quando a gente vê assim, pô, mas ela ajuda a comunidade e aí pega muito na essência, né? De que é justamente muitas pessoas juntas vão gerar um grande impacto, né? Perfeito. Aí que eu acho que vem o grande trunfo, assim, de uma cooperativa, né? Show, Cristian. Tu pegou na veia, cara. Vai, te agradeço demais esse teu comentário aí, porque isso me dá alegria, porque a gente percebe que a sociedade começa a perceber o papel de uma cooperativa. Eu posso entrar numa cooperativa porque eu só quero ter vantagem, porque é mais barato e me atendem bem. E tem que ser. Um produto não para, uma empresa não para em pé se ela atender bem e tiver um preço competitivo. Isso é básico, está lá na base da pirâmide de um negócio, né? Nós temos que ter isso, um ótimo atendimento, a gente sabe que tem um ótimo atendimento e temos preços competitivos, a gente sabe que tem. Isso é básico. Mas onde que a gente quer chegar como nosso grande diferencial como cooperativa? É isso que tu falou, Cristian. É quando a sociedade percebe que o Sicredi não é só uma instituição financeira que produz serviços bancários que me atendem. O Sicredi extrapola esse papel. O Sicredi, na verdade, ele gera impacto positivo na sociedade. O Sicredi, então, é uma ferramenta da sociedade, se a sociedade perceber. E tu já percebeu. Sim. Que o Sicredi pode melhorar a vida das pessoas com todos os programas que ele tem. Por isso que é uma tendência nossa. Vou estar abrindo aqui para vocês pela primeira vez publicamente. Internamente a gente fala muito sobre isso. É uma tendência nossa a gente cada vez investir menos em marketing. Primeiro, porque todo esse dinheiro que vai para o marketing podia ir para programas sociais e educacionais. Primeiro. Mas segundo, quando a sociedade percebeu o impacto que o Sicredi tem e qual é que é o real objetivo do Sicredi, não é ter um bom produto. Isso é básico. O grande impacto que o Sicredi quer ter, a grande diferença que a gente quer ter é de verdade gerar impacto positivo nas comunidades. É melhorar a vida das pessoas. É atingir o propósito de construir comunidades melhores. É para isso que o Sicredi existe. Ter produtos e serviços, ganhar receita com isso, é o motor econômico. É o que movimenta essa roda toda. Porque não tem social sem dinheiro, né? Esse é o grande erro do socialismo, né? Ele esquece que tem que ter gente produzindo para depois ter dinheiro para ajudar o social. Mas primeiro é aqui. Então, a gente fala muito entre nós lá na cooperativa. A gente não pode ter dúvida que a nossa prioridade no dia a dia é o econômico. É fazer a máquina funcionar e dar resultado. Aí vai sobrar grana? Vai. Aí a gente vai investir no social depois. Por isso que a cooperativa, ela não se encerra no produto e serviço bancário. Vocês, como sócios, vão lá, fazem uma transação bancária, usam o aplicativo e tudo mais, fazem os negócios de vocês dentro do Sicredi. Para vocês, ela se encerra ali, mas para a cooperativa, não. Porque com esse dinheiro que a cooperativa ganha com as transações que faz, ela continua o seu círculo virtuoso quando ela chega lá na comunidade com os seus programas sociais e educacionais, né? É um negócio diferente de banco. Eu sempre digo que cooperativa é um bicho diferente. Eu sempre tinha dificuldade de explicar o que era o Sicredi, até que a minha filha, hoje, a Isabela, né? Hoje ela tem 13 anos, a Isa. Mas na época ela tinha 8 anos. Sabe aquelas aquelas atividades nas escolas, que lá pelos 7, 8 anos, que as crianças têm que dizer o que teu pai faz, onde é que ele trabalha, a profissão do pai, aquela coisa toda. E numa dessas atividades lá, quando a Isabela tinha uns 7, 8 anos, eu não lembro se era a primeira ou a segunda série, perguntaram lá, Isabela, e o teu pai trabalha onde? Meu pai trabalha no Sicredi. Daí perguntaram, tá, mas o que é o Sicredi? E a Isabela, no alto da sua sabedoria de 7, 8 anos, disse, o Sicredi é tipo banco, mas é diferente. É isto. Quem nos olha passando na frente da nossa agência, quem diz... o que lembra o Sicredi? Lembra banco. Por isso que eu não condeno quem diz assim, eu vou lá no banco Sicredi. Porque realmente, a impressão que o mercado tem do Sicredi é que é um banco. Mas é diferente, como diz a dona Isabela.
É diferente. Se o cooperativismo existe há 120 anos... No Brasil. No Brasil. Bancos existem há quantos anos? Pois é. Só esse já chegamos onde eu queria chegar, porque tu vai ter que mudar uma cultura de anos. É, isso aí. Contra 130 no Brasil. Então, realmente, a gente... ouve-se muito mais falar de bancos, e quando a gente fala de banco, a gente não fala só de banco como a instituição bancária, mas ela está intrínseca na nossa vida em outras formas, né? Tipo assim, os jogos jogos de tabuleiro é o banco imobiliário. Isso. Quando a gente vai para outros jogos é banco não sei o quê. Exato. Você tem que ir lá no banco fazer tal coisa para comprar para tua casa no joguinho. Uhum. Isso está intrínseco desde que a gente era muito pequenininho, né? Então tu vai falar de Exato. banco para explicar o que é uma cooperativa, por exemplo. Vai ser difícil tu desvincular totalmente disso e talvez nunca desvincule. Né? Não, talvez não. E uma coisa importante que eu sempre gosto de deixar claro, gente, que o Sicredi, as cooperativas de crédito, que não tem só Sicredi, tem Sicredi, tem Cicobi, tem Unicred, tem Cressol. Todas elas têm aqui em Novo Hamburgo hoje em dia, né? Tinha uma época era só Sicredi, né? Hoje tem vários tipos. E que bom. Devo dizer para vocês que eu não vejo isso como um problema, né? Eu vejo isso como cooperativas de crédito avançando no mercado, né? Mas uma coisa que eu sempre gosto de frisar: cooperativas de crédito são uma alternativa ao modelo bancário tradicional. Elas não são melhores nem piores. Quem é que define se uma empresa é melhor ou pior? Quem é que define? É o usuário, é o cliente. Não é a empresa que tem que se intitular como melhor ou pior, né? E muito importante, os bancos são uma operação legal, não fazem nada fora da lei, não exploram cliente. Eu trabalhei em banco, gente. Nunca explora cliente. O que banco tem é um dono, que é o banqueiro, e quer ter resultado. Tudo que ele faz está correto. Não tem nada de errado no que os bancos fazem, né? Então, eu sempre digo lá para o nosso time da cooperativa: nunca ataquem um banco para falar do Sicredi, porque o Sicredi já tem tanta coisa boa para falar por si só. E o que os bancos fazem não tem nada de irregular, nada de errado, nada de amoral, nada de imoral que os bancos fazem. Está tudo certo. E além do que, os bancos seguram a economia de uma nação, né? Os bancos são importantíssimos para a nação. A importância que os bancos têm. Nossa, é gigantesca. E daí quando se critica assim, eu lembro quando alguns bancos no Brasil quebraram e o governo salvou alguns bancos, e agora recentemente não, né? Foi em 2008, quando alguns bancos quebraram pelo mundo e governos tiveram que salvar. Daí que as pessoas que não conhecem bem a dinâmica econômica dizem o seguinte: mas que sacanagem, o governo salvando o banqueiro rico. Não. O governo não está salvando o banco, o governo está salvando a nação. Porque se houver uma quebradeira geral de bancos, quebra o país. Porque onde é que está o dinheiro do governo? Quem compra os títulos do governo? Quem financia os governos? São os bancos. Por isso os bancos têm um papel fundamental na economia mundial, e nunca da minha boca vão ouvir eu criticar banco. O que eu falo é que cooperativas são uma alternativa diferente ao modelo tradicional dos bancos. É só um bicho diferente, mas que atua num segmento parecido, né? E até eu queria trazer, eu estava olhando as perguntas da audiência, o Frank mandou pra gente uma pergunta que na verdade já foi respondida. O Frank colocou o seguinte: como o cooperativismo pode ajudar a desenvolver uma comunidade melhor? Eu acho que tu já trouxe aqui vários pontos, né, de vantagens que a gente tem quando a gente se alia com uma cooperativa. Perfeito. Né, do que isso é devolvido para a sociedade, né, do que isso volta em projetos e tal. Então, acho que é uma maneira que a gente tem de... Perfeito. Na hora de tomar uma decisão, né? Em que instituição financeira eu vou entrar? É uma coisa que pode pesar na decisão. Eu vou dar um dado para vocês, para o Frank, para a audiência. Estatística do Banco Central. Então, está disponível com a cidadão. 54%, então mais da metade do dinheiro que circula no Brasil, nos bancos, né? Ele é reaplicado pelos bancos na região sudeste do Brasil, especialmente São Paulo, Rio e Minas Gerais. Então, o que acontece? Acontece o seguinte, vamos para a prática, então. Os bancos, eles captam dinheiro nos rincões do Brasil, pegam esse dinheiro e emprestam mais lá em São Paulo. E crédito é indutor da economia, né? Os países mais desenvolvidos do mundo têm muito crédito, tem crédito abundante acontecendo, né? Um país que não tem crédito, o crédito para a nação, né? A provocação que eu sempre faço é o seguinte: você que mora no Vale dos Sinos e mora no Novo Hamburgo,
Quer que Novo Hamburgo cresça ou quer que São Paulo cresça? Vamos combinar que São Paulo não precisa mais, né? São Paulo vai muito bem, obrigado. Uma das formas de reter o dinheiro aqui é mantendo o teu dinheiro numa cooperativa de crédito. E não estou falando para a banda Sicredi, tá? Isso vale para o Cicobi, vale para o Unicred, vale para o Cressol e vale para o Sicredi. Né? Por quê? Porque cooperativas, até por lei, mas por vocação, mas também por lei, cooperativas são obrigadas a reinvestir no local. Então, respondendo para o Frank, além, como é que a gente ajuda a transformar uma comunidade melhor? Primeiro, porque todo o dinheiro do Sicredi fica aqui, girando a roda da economia local. Depois, quando tem lucro, a gente investe uma boa parte desse resultado em programas sociais educacionais, como eu falei para vocês, né? Esse propósito do Sicredi, o Christian falou antes, mas eu preciso ressaltar que a gente percebe, né, como vocês investem localmente, né? Bom, a gente mora aqui, né, e a gente tem essa bênção, vou chamar de bênção, nossa, a gente já está colocando Sicredi no outro patamar, né? Obrigado, Sicredi. De ser aqui perto, então, obviamente, a gente sente mais, a gente percebe isso, né? A gente está girando volta e meia na CI, que vocês estão muito próximos da CI. Fevale, vocês estão muito próximos da Fevale. A gente vive esses universos, tanto de educação quanto associativismo aqui através da CI. E a gente vê muito o Sicredi apoiando o empreendedorismo local e fazendo as coisas acontecerem. Então, isso não está só naquele propósito que a gente, volta e meia a gente vê, missão, visão, valores nas empresas, escrito na parede, mas tu não percebe, tu não sente, tu não consegue encostar no que está sendo feito, né? O Sicredi faz isso de uma forma extraordinária, né? E até por isso que quando a gente fala, e até é legal de conversar sobre isso, porque é uma forma sincera a gente conversar contigo, que não está aqui falando pelo Sicredi, mas, obviamente, traz toda essa carga aí de... Quantos anos? 13 anos? 13 anos falando? Não. 23 no Sicredi. 23 anos. 23 anos. Dentro do Sicredi. Então, essa carga de Sicredi está correndo pelas veias há muito tempo já, né? Exato. Isso é muito legal. Eu ia puxar que o Sicredi também tem uma forte ligação com a parte de inovação, né? E aqui a gente sempre traz esse lado, assim, da parte do digital também, tu tem essa impressão? E tal. Tem. Pô, ganhamos a noite. Beleza. Por que tem essa impressão? E um dos pontos é porque, obviamente, a gente acompanha, né, as iniciativas e tal que tem, e eu sei que o Sicredi tem uma coisa no Instituto Caldeira, em Porto Alegre. Sim. Né? É uma das coisas. O Sicredi, por exemplo, estava no South Summit. Sim. Presente lá. Então, assim, tu vê que ele busca estar inserido nessa parte, busca também estar inovando, e eu acho isso bem bacana. Perfeito. A presença no Caldeira e no South Summit é uma presença do Sicredi corporativo, né? Do Sicredi nacional. Porque o Sicredi é composto por 105 cooperativas locais, espalhadas pelo Brasil inteiro, do Oiapoque a Chuí, literalmente, né? Tem Sicredi hoje em dia, tudo começou em Nova Petrópolis. Por isso que a cooperativa que eu trabalho se chama Sicredi Pioneira, porque ela foi a pioneira no Brasil, né? Mas hoje está pelo Brasil inteiro. Essas 105 cooperativas, quando se juntam, elas têm um corporativo que fica em Porto Alegre, que presta serviço para as cooperativas, né? Inclusive tem um banco lá, que é das cooperativas. Eu sempre digo que o Sicredi não é banco, mas é dono de um banco. Porque senão o Sicredi não poderia ter produtos bancários. Como é que o Sicredi tem um produto bancário? Se não é banco? Porque tem um banco próprio. O Banco Cooperativo Sicredi, que tem sede em Porto Alegre, que não tem o papel de dar ordem às cooperativas. As cooperativas são independentes, tomam suas decisões, são donas do seu nariz. Mas lá existe uma centralização de algumas questões de marketing nacional, de eventos nacionais de grandeza nacional que o Sicredi participa. Lá tem uma coordenação para tocar isso tudo, né? Mas, por isso que eu fiquei feliz quando falou de inovação, porque a gente queria que a sociedade percebesse que o Sicredi também inova. Porque para muita gente, talvez tem gente que vai estar assistindo, vai pensar a mesma coisa, que o Sicredi sempre teve um vínculo muito forte com o agronegócio, e como tem 120 anos, o negócio é meio antigo, né? Cara, primeiro, o agronegócio foi e ainda é muito importante, mas hoje, no caso da Pioneira, ele representa 10% dos associados da Pioneira. 90% é público urbano. Nós já somos uma instituição urbana, mas com raízes profundas no agro. Nós somos líderes de mercado no agro na região. Nós somos a principal instituição financeira do agronegócio na região. Mas a gente tem uma atuação muito forte na pessoa física e na jurídica. Mas a gente precisava ainda trazer essa imagem de modernidade. Porque senão gente jovem que nem vocês não, né, vai procurar o Nubank. E tá tudo certo, né? Não tem nenhum problema. Isso eu ia comentar, né? Porque aqui a gente trouxe alguns pontos também
E aí eu tô pensando naquela frase do Think Global, Act Local, né? Ou seja, assim, pensar globalmente, mas agir localmente. O Sicredi é o melhor exemplo disso aí, que eu conheço. Sim, pois é. Então, ficou essa frase na minha cabeça, assim. Quando eu estava falando, ficou essa frase na minha cabeça. Pô, agir localmente e tal. E aí eu fiquei pensando nisso. Pô, mas por que o Sicredi não pode bater contra um, tipo, Nubank da vida, né? Pode, obviamente. Pode. Mas tem essas coisas do tipo assim, é diferente. Mas o que o Nubank tem de tão poderoso? O Nubank é sexy. Um bom marketing. Sensacional. Claro que por trás disso, para sustentar, tem que ter um bom produto, senão não se sustenta. Vocês sabem, né? Mas é um marketing muito poderoso. E o Sicredi sempre foi muito ruim dessas coisas. Para a grande maioria das pessoas deve estar assistindo, o Sicredi é o banco... Eu já ouvi, né? O banco dos colonos, então não posso ter conta lá. Entende que a gente se comunica mal ainda? O Sicredi se comunica mal com o mercado. Por isso que, inclusive, a gente entrou mais no mundo da inovação. Por 2 motivos. Primeiro, porque inovar... Vocês sabem que nenhuma empresa inova porque gosta. Não porque precisa, porque inovar é queimar dinheiro, né? Necessidade, boa. É necessidade pura, porque é queimar dinheiro num primeiro momento. Então, a gente inova porque precisa continuar evoluindo como instituição financeira para combater o Nubank, né? Pô, tem que inovar muito para acompanhar esses caras aí, né? Mas também inovar tem uma coisa a ver com tornar a marca mais sexy. Estar nos eventos de inovação, estar nos hubs de inovação, participativamente. A Pioneira participa ativamente de todos os movimentos de inovação que a gente tem na região toda. Então, nós estamos no Fevale Tech Park, estamos na Tecnocinos. Lá em Caxias do Sul tem uma cena muito legal de inovação lá, o Instituto Hélice, o Conexo da Randon. Tá a Pioneira junto. Legal. Está sempre junto lá, né? Inovação, por isso que a inovação ela tem esses 2 vieses, né? O de precisamos inovar, é uma necessidade, mas também porque começa a trazer essa imagem de modernidade para o Sicredi, para a gente se comunicar melhor com o mercado, né? E eu acho que tem um ponto de construção de marca, né? Por exemplo, aí a gente pensou aqui, a gente fez esse comparativo com o Nubank, por exemplo, né? É uma marca consolidada o Nubank? É. Mas a gente também percebe essa fragilidade, né? Dessas marcas que surgem assim, do nada, né? Crescem rapidamente e aí quando dá, por exemplo, essa história do banco lá dos Estados Unidos, né? Que também deu problema, tá? Pum, a galera já fica toda assim, já querendo sair, já querendo congelar a conta. E aí tu percebe a fragilidade que é dessas marcas que são construídas talvez só numa coisa mais sexy. Cara, e a Sicredi não, né? A Sicredi muito... Eu vou dizer um negócio pra vocês, cara. Eu já tô 30 e poucos anos militando nesse negócio aí. Cara, quando se fala que empresas novas, inovadoras, disruptam o mercado e mudam completamente um segmento, e é verdade, né? Acontece. É verdade. Olha o Uber, o que fez, né? Mas no setor financeiro, cara, eu lembro que eu parecia um dinossauro quando lá no Sicredi começou a onda das fintechs ali por 2015, 2016. E eu parecia um dinossauro quando eu dizia o seguinte, gente, setor bancário mundial é uma indústria muito poderosa, cara. Sabe que eu dizia, as fintechs não vão vingar. E não vingaram. Nubank é outra coisa, é banco digital. As fintechs não vingaram, mas as fintechs tiveram uma coisa muito importante para o segmento. Elas cutucaram. Sim. E disseram o seguinte, ô bancão, te mexe aí, bancão. Porque tem uns piá no fundo de uma garagem aí fazendo melhor que tu esse aplicativo, cara. E os bancões não se mexeram? Olha a transformação que Itaú, Bradesco, Santander passaram depois que tudo isso aconteceu, esses bancos do mundo inteiro. Mas a indústria financeira é muito poderosa, cara. Bancos digitais têm algumas exceções. O Nubank é um que vingou, né? Mas outros tantos tentaram e não conseguiram se posicionar, né? Por quê? Uma velha frase que um ex-chefe meu dizia no tempo de banco, dizia o seguinte, Solon, a gente só sabe quem está pelado quando a maré baixar. Boa. Então, assim, é na hora da crise que tu vê quem tem bala na agulha, né? Deu a crise de 2008, já sacudiu alguns bancos digitais. Agora, de novo, deu uma sacudida, já quebrou banco lá no Vale do Silício, né? Pois é. E os bancões estão aí, né? Então, essa é uma indústria que vai ser difícil alguém disruptar, gente. Tá, deixa eu seguir nessa vibe de inovação aí. Porque, não vou mentir, né? A gente escutou aquela palestra lá que tu deu lá na CI e a gente falou muito sobre uma gestão sem metas. E a gente precisa falar um pouquinho mais sobre isso. Como assim sem metas? E aí eu já vou trazer logo a primeira dúvida que nos surge, que é... Quando a gente fala de metas, a gente fala daquele negócio. Metas não é pressão, é direção. Tá, show. Mas então, se metas é direção e o Sicredi hoje trabalha sem metas, e me corrija se eu estiver errado, mas a princípio é isso, né? Não temos metas. Sem metas, mas com objetivos. São metas, mas já largou uma na mesa já. Sem metas, mas objetivos.
Quem não tem meta? Ou quem tem meta? Como é que funciona isso aí lá dentro? Como é que vocês gerem toda essa história de metas e não metas? Cara, isso é papo para uns 3 podcasts, tá? Só pra te avisar que você tem 3 minutos. Mas vamos lá. Não tem meta, mas tem objetivos, né? A gente faz uma analogia sempre lá com um avião, né? Imagina um avião, sábado, final de semana eu estava viajando, sexta eu voltei de avião e pensei... Eu mesmo ri com a brincadeira que eu faço. Sempre digo o seguinte, imagina que a Gol... Eu viajei de Latam. Imagina que o piloto da Latam, sabe quando a gente entra no avião, senta e bota cinto de segurança e o piloto diz o seguinte lá na cabine, senhores passageiros, prazer ter vocês aqui no nosso voo Latam, papapá, destino a Porto Alegre, não sei o quê. Só que é o seguinte, aqui na Latam agora, o diretor resolveu que não tem mais meta nenhuma aqui na Latam. Então é o seguinte... Eu não faço a mínima ideia que hora que a gente vai chegar em Porto Alegre e nem sei muito bem o caminho para chegar lá. Mas estamos juntos, né? Aperta os cintos e vamos embora. Vocês ficariam no avião? Não. Acho que não, né? Nenhuma instituição, especialmente financeira, para em pé se ela não tiver gestão dos números. Acompanhar os números é algo crucial nesse nosso negócio de gestão financeira. Então, quando a gente fala que não tem meta, a gente não tem mais aquela coisa assim, tu tem quantidade de produtos para vender, sem saber se eu vou encontrar um associado que quer. Porque a meta inverte a lógica. Especialmente numa cooperativa que nasceu para atender necessidades. A necessidade do associado não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é a minha meta. E aí surge o empurrar produto, a venda casada. Que é o que a gente mais vê em bancos porque o funcionário... E não é culpa do funcionário. Ele é pressionado para fazer isso. Ele é pressionado. Então, quando a gente fala que não tem meta, é isto. A gente tem objetivos. Objetivos e indicadores. Temos que ter resultado, temos que ter controle de despesa. Tudo que uma empresa tem que ter. Mas não é mais a meta específica. Pensa o seguinte... Pensa que vocês vão fazer uma viagem. E vocês têm namorada, casado? Sim, casado. Casado. Um casado e um solteiro. Vamos lá, tu resolveu que vai viajar pelo deserto do Atacama com a tua esposa. Tá. Uma viagem super legal, né? E tu, para fazer essa viagem, o que vai te guiar? Um cronômetro ou uma bússola? Uma bússola. Por quê? Ela vai me apontar a direção. E por que não um cronômetro? O cronômetro não aponta a direção, só só gerencia o tempo. O que ele te pressiona? A cumprir um prazo. E eu não quero isso, cara. Eu quero curtir a viagem. A viagem não é chegar aí do ponto A ao ponto B. A viagem é o trajeto. Sim. Uma empresa que é guiada só por cronômetro, cara, é pressão o dia inteiro e ninguém curte. É um ambiente que fica tenso. Sim, estressante. Para todas as pessoas, inclusive para o cliente, né? Todo mundo. Agora, uma empresa que é guiada por bússola, eu sei que eu tenho que chegar lá. Mas a gente vai curtir essa jornada toda, né? A gente sabe o que a gente tem que fazer aqui. Então, assim, não tem que estar no relógio me controlando se eu fiz ou não fiz no horário certo, sabe? Então, assim, gestão por propósito ou gestão sem meta é trocar o cronômetro pela bússola. Mas a gente vai chegar no lugar que tem que chegar. E acreditem, gente. Acreditem. Isso acontece no médio e longo prazo, mas no curto prazo, tá? Mas no médio e longo prazo, quem é guiado pela bússola vai mais longe e mais rápido do que quem vai pelo cronômetro. Porque no cronômetro é pressão. A máquina sofre e entra em pane. Só disse que dá uns 3 podcasts ou mais, né? Porque esse assunto eu acho muito legal, porque nós somos empresários, nós somos empreendedores, e quando a gente começa a falar sobre isso, surgem várias dúvidas. Assim, né? Como é que isso vai funcionar, cara? No final das contas, tu tem alguém ali, um colaborador, e tu precisa dizer para ele assim, cara, tu tem que cumprir essas 10 tarefas aqui, porque se tu não cumprir, essa é a tua meta, não vai dar problema, a gente não vai chegar onde a gente quer. Isso. E aí chega uma hora que tu começa a tirar esses números da mesa e dizer assim, a gente tem que ir naquela direção, tipo assim, vai como dá, vai ajudando, vamos se ajudando. Ela é delicado esse assunto. É que é o seguinte, tem uma sutileza, não é vai como dá. Não é? Não é assim. Não é pega o primeiro barquinho e se não der pra ir também, senta ali, tá tudo bem. Por isso que assim, tem que desmistificar esse negócio que não tem meta. Há uma mística nesse negócio. Não tem meta, então cada um faz o que quer. Não, não é assim. Droga. Então o pessoal que tá pensando em trabalhar nesse crédito aí, ó, pode tirar da cabeça, volta pro nosso... E vou dizer um negócio pra vocês, gente. Por incrível que pareça, perguntem para as pessoas que passaram por esse processo de sair da meta e ser guiado pela bússola. Mas eu ia comentar isso agora. É mais difícil. A gente tem amigos que fazem isso. É mais difícil. É mais difícil. O cidadão preferia ter a meta. Sim. Por quê? Porque a meta dá conforto. A meta diz que eu estou indo no caminho certo. Né? Porque eu tenho um cronômetro me dizendo que eu estou na marcação. A bússola não. E tem uma sutileza muito poderosa, que não é nem uma sutileza, é mais que sutileza. Quando eu sou guiado pelo cronômetro e pela meta, eu posso ser um ser individualista.
Quando eu sou guiado pela bússola, sozinho eu não vou. Eu tenho que cooperar. Tem que ser time. Olha aí a cooperativa Tem que ser time. da questão. E isto, gente, melhora todo o desempenho, porque sozinho não tem sinergia. Juntos tem sinergia. Sozinho, 1 mais 1 é sempre 2. Juntos, 1 mais 1 pode ser mais que 2. Porque é o efeito sinérgico de um time todo trabalhando junto em busca de objetivos, não são metas. Desde quando vocês estão trabalhando nessa pegada aí? Que a gente tirou mesmo as metas, maio de 2020. Vai fazer 3 Maio anos. de 2020. E vendendo resultados. Já estão... Sim. Eu sempre digo o seguinte, tá, gente? O que a Pioneira está fazendo é uma experiência. E como toda experiência, ela tem erros e tem acertos. E ela pode, ao final da experiência, não dar certo. E a gente tem que voltar atrás. Então, nós estamos vivendo uma experiência. Claro isto? Bom, partindo do princípio que estamos vivendo uma experiência, que não é algo consolidado, até este momento, a experiência é super exitosa. Desde que a cooperativa tirou as metas, ela cresceu muito mais que quando tinha metas. Porque tem uma coisa muito óbvia. E só é óbvio depois que alguém diz, né? Metas limitam. Porque se eu sou medido por metas, quando eu entreguei a minha meta, o que eu faço? Eu paro. Por quê? E guarda para o próximo. Isto. Porque se eu continuar fazendo, mês que vem, não adianta, o mês que vem tua meta vai estar lá igual, cara. Então eu me protejo. Eu me protejo. Isso é do ser humano. O cara que faz isso não faz isso porque ele é malandro. Ele faz isso porque ele tem que se proteger. Isso é autoproteção que a gente tem como instintivo. Instintivo nosso, isso, né? Isso não é algo que o cara faz de malandro, né? Sim. Tirou a meta, tá focado na necessidade do associado. Toda oportunidade que eu tenho de conversar com o meu associado, eu descubro oportunidades e eu fecho negócios. E eu não paro mais de fechar negócios, né? Vamos fazer um paralelo aqui com o nosso mundo do CrossFit. Praticantes de CrossFit, né? Os dois aqui super competidores, assim, né? Aquela mentalidade competitiva, assim. E aí, tu vai para um treino, chega lá e ninguém fez aquele treino ainda. O que tu vai fazer? Vai dar o teu melhor, entre aspas. Vai dar a vida. Tu vai dar a tua vida lá porque tu quer ser o melhor, sendo que tu não tem parâmetro nenhum. Então, cara, tu vai dar a vida. Chegou às 7 horas da noite para treinar. Todo mundo já treinou naquele dia. Tu tem o quadro e tu tem certinho as marcações de cada pessoa lá. Tu vai olhar pro melhor tempo, tu vai calcular e tu vai fazer um pouquinho a mais daquele ali. Só para botar na frente. E eu acho que isso tem tudo a ver com isso que o Solon tá falando. O que tá te guiando? Porque é isso. Tu tem certinho o número. Então, cara, é aquilo e um pouquinho a mais. E acabou. Eu me desafio. Eu quero ser melhor. Não é porque o chefe me manda. Interessante isso. Todos os movimentos que vêm de dentro para fora são muito mais poderosos do que quando vem de fora para dentro. Meta de fora para dentro. O chefe mandou fazer, eu vou fazer. Eu quero fazer. É outra vibe. O clima muda, a relação entre associado e colaborador muda, tudo muda no negócio sempre, quando é de dentro para fora, porque as pessoas querem fazer. Agora, todo mundo consegue fazer? Não. Então tem desligamento? Claro que tem. E tem desligamento por performance baixa. Do cara, o cara que entendeu errado as coisas. Só porque não tem meta, não faz mais nada agora. Quando eu escutei sobre isso, o que mais me chamou a atenção foi na ligação. Quando as pessoas vão te ligar e tu não tem meta, eu vou ligar porque eu te fazer assim, Christian, como que eu posso te ajudar? Porque eu não quero te vender nada, eu quero te ajudar. E aí tu vai me dizer, eu tô com um problema aqui no meu carro, eu precisava renovar meu seguro tá caro. Então eu vou achar um seguro aqui que seja bom pra ti. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando tu tem uma meta e tu precisa vender um seguro do carro. E aí tu liga para 1000 pessoas e diz, eu tô vendendo um seguro de carro, quer comprar? Cara, isso pra mim fez muito sentido quando tu comentou sobre isso, né? Porque realmente tu não quer ajudar as pessoas, tu tá pensando em ti, precisa vender aquilo, tem uma meta a se cumprir no final das contas. E isso vai te empurrando produtos que talvez realmente não façam sentido. E qual é o sentimento que vai nascendo devagarinho nesse associado que recebe uma ligação dizendo o que eu posso fazer para te ajudar? Qual é o sentimento que vai nascendo devagarinho? A relação de confiança vai se ampliando. Eu sempre digo para o pessoal da cooperativa o seguinte, o maior teste que a gente vai passar de que a gente é confiável e de que a gente é uma empresa que está atingindo os objetivos dela é quando toca o telefone aqui. O que acontece quando toca o telefone assim, diz assim, banco tal, o que a gente faz? Eu não vou atender. Nem atende. O maior teste que a gente vai ter é quando toca o Sicredi. Opa, para aqui a nossa gravação que eu tenho que atender, porque sempre o Sicredi me tem uma proposta boa para fazer. Porque eles realmente estão preocupados comigo. Uau. Isso é o maior teste que tem.
É o teste da ligação telefônica, que os caras atendem o telefone. Porque banco tem uma dificuldade muito grande de falar com as pessoas, né? Porque as pessoas... Tem uma pesquisa de 2019, se eu não me engano, feita com os jovens americanos. Eu não sei mais se é geração milênio, tem esse monte de geração agora. Se confunde. Agora tem a geração alfa entrando, né? Exatamente. A minha filha menor é alfa. E é mesmo. São muito diferentes esses bichinhos, né? Dizendo o seguinte, que aquela geração específica, acho que não lembro mais qual é que era, que fizeram uma pesquisa e constataram que aqueles jovens preferiam ir ao dentista do que ir ao banco. Olhem só o que os bancos fizeram. Os bancos criaram essa imagem de que é só o banco que ia ganhar, que a relação com o banco nunca... É sempre uma relação assim de que o banco sempre se posiciona como mais forte. Né? Unilateral. Sim. É unilateral. É difícil de negociar com o banco, né? Mas os bancos já perceberam que eles precisam mudar com essa geração. Eles já perceberam, eles já estão vindo mais pro lado de cá já na conversa, né? Cara, a gente podia ficar aqui a noite inteira, né? Conversando. E eu acho que realmente isso das metas é um tema para mais um podcast. Se tu tá nos assistindo até esse momento e quiser ter mais sobre isso, gestão sem metas, vamos colocar aqui, comenta aqui embaixo nesse vídeo, traz pra gente aqui que gostaria de saber mais sobre isso. Né? E a gente vai daqui a pouco chamar o Solon para um bate-papo novamente. Detalhe importante, para a gente não criar falsa ilusão nas pessoas. Gestão sem meta. Tirar a meta é a última parte de um processo educacional muito grande. Nós começamos em 2017. Etapas, né? Para lá em maio de 2020. Ter a coragem. Tanto que a gente chamou o movimento de queimar os navios, né? Nós chamamos... É hora de queimar os navios. Essa analogia é muito boa. Conta um pouquinho. O que é essa história de queimar navios? Vocês não sabem. Conhece a história do Cortês? Diz que não conhece. Não conheço. Tá bom, então eu vou contar. O navegador, o conquistador Cortês espanhol, né? Ele chegou com as caravelas dele no Caribe. E quando ele chegou ali, atracaram as caravelas e foram para a areia. E quando eles chegaram ali, os soldados, né, dele não quiseram entrar naquela mata gigante. Imagina a Mata Atlântica fechada, 1500, aquela coisa gigante, um monte de barulho vindo lá de dentro, de animais selvagens e tudo mais. Os caras, quiseram voltar para o navio. O que ele fez? Queimou os navios. Porque agora só tem um jeito para a gente sobreviver. Se nós ficar aqui, nós vamos morrer. Só tem um jeito, só podemos enfrentar o desconhecido. E foi isso que a gente falou em maio de 2020, nós vamos queimar os navios. Porque esse movimento de tirar as metas é um movimento que não tem volta. Eu falei antes que a gente está fazendo uma experiência. Cara, é uma experiência que não tem volta. Imagina a gente dizer agora para os times agora, volta tudo para trás, agora tem meta de novo. Não funciona mais. O tarrafo lá em cima agora, né? Porque se cresceu pra caramba, imagina agora volta as metas, os caras vão olhar para as metas passadas, sei lá, triplicou as metas. Exato. Assim, não dá para ser menos que aquilo agora, né? Então não tem mais volta esse caminho. Esse caminho só tem que continuar enfrentando. Por isso que entrar nesse movimento exige muito estudo e aprofundamento prévio antes de começar e agora está na moda como é aprendizado a vida inteira, né? Lifelong learning. Isso aí. Cara, e é estudar todos os dias sobre isso. Porque agora não mais, tá? Porque agora a coisa já está um pouco mais evoluída. Mas até um tempo atrás, todos os dias surgia algo novo que nós não tínhamos pensado. Porque por mais que a gente planeja, esse é um universo que a gente está falando com 800 pessoas diferentes, que são os colaboradores. 220 mil associados. São pessoas, e cada pessoa é uma cabecinha, que pensa diferente. Cara, então todos os dias no passado, até um tempo atrás, vinham, cara, e agora? Como é que a gente lida com essa situação? Como é que a gente conduz isto? Que decisão vamos ter que tomar? Por isso que é um eterno aprender, ler, aprofundar. Né? Não parar mais. E se a galera quiser aprender um pouco mais sobre essa ideia assim, de cooperativa, de como é que funciona e tal, tem livro, podcast, alguma coisa que tu pode recomendar para as pessoas aprenderem mais? Tem um livro agora que foi lançado recentemente, inclusive pelo meu amigo Márcio Porte. Como é que é o nome do livro dele? Que eu li. Li num fôlego só, porque é muito bom o livro, que conta um pouco sobre o que é o modelo e a história do cooperativismo. Cara, agora de cabeça eu não lembro aqui, mas eu posso passar para vocês depois também, tá? É um livro do Márcio Porte recente. Daí ali tu te aprofunda bastante sobre cooperativismo. E tem o site da OCB, ocb.com.br,
que OCB quer dizer Organização das Cooperativas do Brasil, que fala muito sobre cooperativismo, né? Ali dá para entender bastante. E pode procurar nós do Sicredi. Claro. Né? Para nós é importantíssimo poder explicar o que é esse movimento, que é um bichinho diferente. Cooperativismo financeiro, uma história com propósito. Este aí. Legal. É bom buscar agora, porque às vezes a gente fica pendente da resposta e não tem resposta. Então Fala agora aqui já. Como é que é o nome? Cooperativismo, uma história de propósito. Ou seja, isso aí. Propósito, né? Legal. É o que guia todo o movimento. Boa. Desde o seu nascedor. Márcio Porte, o nome do escritor. Excelente indicação. E, Solon, se tu pudesse deixar um recado final para a audiência. Tô olhando para aquela câmera lá e dando um recado para a audiência, assim, o que tu gostaria de deixar, assim, como mensagem, assim? Pode ter a ver com cooperativismo. Além do queime os navios. Além do queime. Bom, gente, o mundo dos negócios, ele foi muito pautado por 3 décadas, 4 décadas principalmente, sobre dar retorno somente ao acionista. Lucro pelo lucro. E quanto mais lucro, melhor. E esqueceu, nessa jornada, a coisa mais importante dos negócios são as pessoas. Porque são pessoas que fazem negócios e os negócios são feitos para as pessoas, né? Então, acreditem que é possível, tem como fazer negócios de um jeito diferente, onde o ser humano está no centro, onde a preocupação toda é gerar impacto positivo para ele e para o entorno dele, e dá para ganhar mais dinheiro no médio e longo prazo. Isso não é só gestão por propósito, isso também é negócios conscientes, capitalismo consciente, que eu acredito muito, de que é possível que as empresas ganhem muito dinheiro gerando impacto positivo. Lucro e propósito não são coisas antagônicas, elas podem estar na mesma frase. Eu posso lucrar com um propósito muito forte. Eu posso lucrar pensando em gerar impacto positivo nas pessoas. Isso transforma as marcas em marcas mais atraentes para o público consumidor, como também marcas mais poderosas para as pessoas trabalharem. Quem é que vai atrair os melhores cérebros para trabalhar? Quem é que vai atrair o bolso das pessoas? Tenho certeza, gente, o mundo já está vendo isso. São as empresas que entregam impacto positivo. A geração que está entrando no mercado de trabalho vai querer trabalhar em empresas que têm um compromisso em melhorar a vida das pessoas, e não só o lucro pelo lucro, né? Então, acreditem que, se botando as pessoas no centro, é possível, sim, no médio e longo... E eu sempre friso no médio e longo prazo, porque no curto prazo não, mas no médio e longo prazo é possível ter mais lucratividade. Fantástico. Eu ia concluir com algo bem perto disso, assim, pensando justamente nesse paralelo entre o Sicredi e todos os empresários e pessoas que lidam com seus negócios no dia a dia, né? Como que eles podem tirar esse podcast, né? E agora o Solon concluiu muito bem. Solon, finaliza pra gente colocando na mesa onde é que as pessoas podem te encontrar. A gente vai colocar aqui embaixo, quem tá no YouTube olhando, aqui embaixo na descrição tem o @ Instagram, tá tudo por ali. No Spotify também tem. No Spotify também tem, se tu tá nos escutando, não é nem agora aqui, né? Aliás, tá vendo? tem vídeo também. Agora temos vídeo no Spotify. Enfim, em algum lugar aqui da tua tela tem o @ do Solon. Certo. Mas, Solon, nos diz aí, onde é que as pessoas podem te encontrar? Qual que é o melhor canal? Melhor forma de me encontrar pode procurar qualquer agência do Sicredi que sabem o meu contato. Perfeito. Tem o meu contato. Ou me procure em Nova Petrópolis, porque a sede da Pioneira fica em Nova Petrópolis, eu moro e trabalho lá. Então, eu não estou sempre lá, né? Mas costumo estar lá. Tenho todos os contatos que vocês vão passar aí. E o LinkedIn, né? LinkedIn. Eu sou muito legal. ativo no LinkedIn, então legal. consegue me Então, achar é um bom canal. Vamos deixar o LinkedIn como canal principal. E eu respondo aqui. todos, tá? Olha só, legal. Eu cultivo as minhas redes sociais, respondo todo mundo. Se tu chegou até o Solon através desse podcast aqui, já manda ali, eu vi o podcast dos guris lá e tal, em Novo Hamburgo e tal, tu tava lá. E aí a gente já vai saber também que tu encontrou o Solon através da gente. Isso é muito legal, a gente agradece pelo teu contato. Solon, muito obrigado. Foi muito bom o bate-papo aqui com a gente. Esperamos que tenha gostado também dessa troca. E eu tenho certeza que a audiência deve ter adorado essa conversa que a gente teve aqui. Tomara, gente. Eu que agradeço muito. A gente do Sicredi, do cooperativismo, é sempre eternamente grato às pessoas que abrem espaço para a gente falar um pouco do movimento, porque ele é um movimento ainda pouco conhecido e que tem um potencial de gerar impacto positivo muito grande para as comunidades. Então, só agradecer vocês pelo espaço. Eu adorei, porque eu adoro falar sobre isso, né? E eu fico aqui horas falando sobre isso e não canso, então foi um prazer. Obrigado. A gente estava falando sobre a pauta no começo desse podcast. Nessa que a gente vai seguir a pauta, que não vai.
Não, Nem né? olhamos a pauta, né? O Azar papo da foi, pauta. voou. O papo fluiu. Galera, se chegou até aqui, não deixa de se inscrever no nosso canal. Clica aqui, se inscreve, comenta pra gente e, obviamente, né, deixa aquele like nesse vídeo que é importante. Sugestão de tema, muito importante, né? A gente tá muito atento às sugestões que vocês estão nos trazendo. Tem gente que já nos manda nos direct do Instagram. Nossos Instagrams estão abertos para vocês. Clica aqui embaixo, nos segue lá, nos manda sugestões que estão sendo muito, muito produtivas, estão sendo muito boas. Muito bom. Fechamos, Fábio? Fechamos isso aí. Eu sou Christian Schink. Eu sou o Fábio Schink. E esse foi mais um podcast entrevista.